Fala pessoal, tudo bem? Para vocês que se ligam no meu canal, neste vídeo faremos um estudo sobre ângulos. A ideia de ângulos pode estar associada a diversas situações do cotidiano, como por exemplo o relógio. Os ponteiros de um relógio formam um ângulo. Observe, a abertura entre os ponteiros das horas e dos minutos está formando um ângulo. Assim como, por exemplo, a abertura de uma escada forma um ângulo. O que são ângulos? Observe essa imagem aqui. O ponto O, que é o início das semirretas OA e OB, o ponto O é chamado de origem. E a abertura entre as semirretas OA e OB, essa região aí pintada de verde, forma um ângulo. Então, ângulo é toda região plana determinada por duas semirretas de mesma origem. Para identificar esse ângulo, podemos utilizar a seguinte notação: A ou B. Colocamos o acento circunflexo na letra que corresponde ao ângulo, o ângulo O. Então, colocamos o acento circunflexo na letra O. Utilizamos o grau, representado por esse símbolo aí, como unidade de medida dos ângulos. Quanto às suas medidas, os ângulos podem ser classificados em ângulo nulo. Pelo nome você já sabe qual é a medida, 0 graus. Observe a imagem abaixo. Não há uma abertura entre as semirretas OA e OB. Uma está sobre a outra. Logo, a medida desse ângulo é 0 graus. Outro tipo de ângulo é o ângulo de meia volta, também chamado de ângulo raso. Observe a imagem abaixo. A semirreta OA está em um sentido e a semirreta OB está em um sentido oposto. Se uma está à direita, a outra está à esquerda em linha reta. Forma meia volta e a medida desse ângulo é 180 graus. Se meia volta é 180 graus, o ângulo de uma volta é quantos graus? 360 graus. Como vocês podem observar na imagem abaixo, temos aqui o ponto O, ao redor do ponto O temos um círculo. Como podemos dizer que a semirreta OA deu uma volta em relação à semirreta OB, como vocês podem perceber. O ângulo reto, a medida desse ângulo corresponde a 1/4 de uma volta. 1/4 de uma volta é 360 dividido por 4, que é igual a 90 graus. Então a medida do ângulo reto é 90 graus. E podemos representar o ângulo reto por um quadradinho ali e um ponto no centro desse quadrado. O outro tipo de ângulo é o ângulo agudo. A medida desse ângulo é um número que está entre 0 e 90 graus, ou seja, maior que 0, menor que 90 graus. Como por exemplo, temos aqui o ângulo de 45 graus, é um ângulo agudo. Maior que 0, menor que 90 graus. E por fim, o ângulo obtuso. A medida desse ângulo é um número que está entre 90 e 180 graus. Maior que 90, menor que 180. Como exemplo, temos aqui o ângulo de 135 graus, que é um ângulo obtuso. Pessoal, quando tem dois ângulos, podemos estabelecer relações entre eles. É o que veremos a seguir. Observe. Ângulos consecutivos. Dizemos que dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado comum. Como vocês podem ver na figura abaixo, os ângulos AOB e BOC possuem o mesmo vértice e um lado comum. O lado OB
é comum aos ângulos AOB e BOC. Logo, estes ângulos AOB e BOC são consecutivos. Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Observe, aproveitando a mesma figura apresentada anteriormente, os ângulos AOB e BOC são consecutivos, já sabemos, e como está sendo projetada a outra imagem, não possui pontos internos comuns, AOB de amarelo e BOC de amarelo. Observe, por essa imagem aí, não tem nenhum ponto do ângulo AOB que pertença ao ângulo BOC. Então, como estes ângulos não possuem pontos internos comuns, então os ângulos AOB e BOC são adjacentes. Já os ângulos AOB e AOC não são adjacentes. Por quê? Porque suas regiões determinadas possuem pontos internos em comum, como vocês podem ver aí na imagem sendo projetada no quadro. Observe que a região AOB pertence à região AOC, logo possui pontos internos comuns e, portanto, os ângulos AOB e AOC não são adjacentes. Bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo e que o divide em ângulos adjacentes congruentes. Observe aí o ângulo AOB, cuja medida é 50 graus. Agora observe a semirreta OP. A semirreta OP, conforme a definição, está dividindo o ângulo de 50 graus em dois ângulos congruentes a 25 graus. Então, esta semirreta OP é a bissetriz do ângulo AOB. Então, temos que a semirreta OP divide o ângulo AOB em dois ângulos adjacentes, os ângulos AOP e POB, ambas de medidas iguais a 25 graus. Simplificando, podemos dizer que a bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em duas metades. A semirreta OP divide o ângulo de 50 graus em duas metades iguais a 25 graus. Bom, pessoal, agora vamos praticar fazendo um exercício. A questão diz o seguinte: sabendo que a semirreta OP é a bissetriz interna do ângulo AOB, calcule o valor da medida dos ângulos AOP e BOP. Analisando os dados desta questão, temos que o ângulo AOP é igual a 4x menos 10 e o ângulo BOP é igual a 2x mais 50. Já sabemos que a semirreta OP, neste caso a bissetriz OP, divide o ângulo AOB em dois ângulos iguais. O ângulo AOP igual ao ângulo BOP. 4x menos 10 é igual a 2x mais 50. Obtemos uma equação. O número 2x está no segundo membro, passa para o primeiro membro com sinal de menos, ficando 4x menos 2x. E menos 10 está no primeiro membro, passa para o segundo membro com sinal de mais, ficando 50 mais 10. 4x menos 2x é igual a 2x e 50 mais 10 é igual a 60. 2x é igual a 60. 2 está multiplicando por x, passa para o segundo membro dividindo, ficando x igual a 60 dividido por 2, dividindo estes números, x igual a 30. Pessoal, muita atenção nessa hora.
determinamos o valor de x e não a medida dos ângulos AOP e BOP. Mas já sabemos qual é o valor numérico de x, que é 30. Então vamos substituir x em uma dessas equações. Vocês podem escolher AOP ou BOP. Escolhendo a primeira equação, 4x menos 10, substituindo x por 30, vai ficar 4 vezes 30 menos 10. 4 vezes 30, 120. 120 menos 10, 110 graus. Então temos que o ângulo AOP é igual a 110 graus. Como os ângulos AOP e BOP são adjacentes congruentes, então temos que o ângulo BOP também é igual a 110 graus. Ângulos complementares. Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Observe a figura abaixo. Temos aqui o ângulo AOB de medida 27 graus e BOC de medida 63 graus. A soma das medidas destes ângulos, AOB de medida 27 e BOC de medida 63, é igual a 90 graus. Vocês podem fazer a conta em casa para conferir. Então podemos dizer que os ângulos AOB e BOC são complementares. E cada ângulo é chamado de complemento do outro. Para determinar a medida do complemento de um ângulo, utilizando este exemplo, vamos efetuar a subtração. Por exemplo, quero encontrar o complemento do ângulo de 27 graus. Então vamos subtrair 90 menos 27, vamos encontrar o complemento de 27, que é 63. Ou, para encontrarmos o complemento do ângulo de 63 graus, vamos subtrair 90 menos 63 igual a 27 graus. De modo geral, temos isso aqui, ó, como vocês estão vendo. Se a medida do ângulo AOB é igual a x, então para determinar a medida do ângulo BOC, vamos efetuar a subtração de 90 menos o ângulo AOB. Vejamos um exemplo. Vamos aqui determinar o complemento do ângulo de 54 graus. Então, se a medida do ângulo AOB é 54 graus, para determinar a medida do ângulo BOC, vamos subtrair 90 menos 54 é igual a 36 graus. Então, a medida do ângulo BOC é 36 graus. Ângulos suplementares. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Observe a figura abaixo. Temos aí o ângulo AOB de medida 30 graus e BOC de medida 150 graus. A soma das medidas dos ângulos, AOB de medida 30 e BOC de medida 150, é igual a 180 graus. Vocês podem conferir em casa esta soma. Então podemos dizer que os ângulos AOB e BOC são suplementares e cada ângulo é chamado de suplemento do outro. Então, para determinar a medida do suplemento de um ângulo, utilizando este exemplo, por exemplo, o suplemento do ângulo de 150 graus, vamos efetuar a subtração de 180 menos 150, encontramos o suplemento que é 30 graus. Ou, se quisermos encontrar o suplemento do ângulo de 30 graus, subtraímos 180 menos 30 é igual a 150 graus. De modo geral, temos isso aqui. Se o ângulo AOB possui medida igual a x, então a medida do ângulo BOC é 180 menos o ângulo AOB. Vejamos um exemplo. Agora vamos determinar a medida do suplemento do ângulo de 54 graus. Então, se a medida do ângulo AOB é 54 graus,
Para determinarmos a medida do ângulo BOC, vamos efetuar a subtração de 180 menos 54. Efetuando a subtração, BOC é igual a 126. Ângulos opostos pelo vértice. Pessoal, vamos considerar aqui duas retas concorrentes que se cruzam em um único ponto, no ponto V, formando quatro ângulos de medidas A, X, B e Y, como vocês podem ver na figura abaixo. Os ângulos de medidas X e Y são chamados ângulos opostos pelo vértice, assim como os ângulos A e B são ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B e a medida do ângulo X é igual à medida do ângulo Y. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui por que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Observe a figura. Os ângulos. Quais são os ângulos suplementares? Eu vou citar aqui para vocês alguns. Os ângulos A e X são suplementares, ou seja, a soma destes ângulos é igual a 180 graus. E, por exemplo, os ângulos X e B são suplementares, ou seja, a soma destes ângulos é igual a 180 graus. Então, a partir destas duas igualdades, podemos escrever o seguinte: A mais X é igual a X mais B. Por quê? Ambas as expressões que estão no primeiro membro e no segundo membro são iguais a 180 graus. Então, posso igualar A mais X a X mais B. Observe, a letra X está no primeiro membro e no segundo membro. No primeiro membro está com o sinal de mais, passa para o segundo membro com o sinal de menos, ficando A é igual a X menos X mais B. X está com sinais opostos. Temos mais X e menos X. Cancela a letra X. Sobrou apenas A e B. A é igual a B. Mas que são os ângulos A e B? Conforme foi apresentado anteriormente, são ângulos opostos pelo vértice. E chegamos a ângulos opostos pelo vértice com mesma medida, ou seja, congruentes. Então, portanto, os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Agora, pessoal, vamos praticar. Vamos fazer aqui um exercício envolvendo este conteúdo. Preste bem atenção. O princípio do funcionamento da tesoura é que, fechando os cabos, as lâminas também se fecham. Isto é, se os cabos fecharem 20 graus, as lâminas também fecharão 20 graus. Sem realizar medições, determine as medidas dos ângulos indicados a seguir. Observe que na figura em cima temos o ângulo Z, embaixo o ângulo X. De um lado o ângulo Y e do outro lado o ângulo de 40 graus. Observe que como os ângulos Y e 40 são opostos pelo vértice, então a medida do ângulo Y é igual a 40 graus. Como os ângulos Z e 40 são suplementares, ou seja, a soma destes ângulos é igual a 180 graus, então para determinarmos a medida do ângulo Z é só subtrair 180 menos 40 graus, que vai resultar em 140 graus. E como os ângulos X e Z são opostos pelo vértice, então podemos concluir que a medida do ângulo X é igual a 140 graus. Bom, pessoal, assim finalizamos nossa aula.
Continue acompanhando o nosso canal e nos veremos nos próximos vídeos.